Foi. Foi. Sejam todos bem-vindos a mais uma live Panorama Bíblico. E hoje nós vamos abordar sobre o livro de 2 Samuel, tá bom? E como a gente sempre faz, vamos estar orando antes de iniciar essa live e seja o Senhor a conduzir esse estudo. Karine, o que é panorama bíblico? Cair aqui de forma bem, né? Vou te explicar. Panorama bíblico, a gente pega um livro da Bíblia e a gente vai estudando esse livro de forma a contar a história, narrar quem foi o autor, curiosidades, a gente vai falar um pouquinho sobre a história, quem escreveu, qual é o versículo-chave, quem são as pessoas-chaves. Então isso é o panorama bíblico, tá bom? É um momento de estudo da palavra. Para quem tem dificuldade aí, vai conseguir compreender um pouquinho. Então a gente está vindo aí desde Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Então hoje nós estamos no livro de 2 Samuel, tá bom? E vou pedir para o meu esposo aqui, ele orar, entregar essa live e esse momento para a glória de Deus, tá bom? Paz de Cristo a todos aí que vão entrar depois. Só tem eu na live por enquanto, mas depois vocês vão entrar. Vamos ver desde o começo. Senhor, te agradecemos e louvamos o teu nome por esse momento. Estamos aqui, Senhor da glória, de frente para um telefone celular, crendo que o Senhor opera. E nós lhe pedimos que o Senhor venha tomar a nossa vida nas suas mãos, também a vida das pessoas que vão entrar nessa live. Alcança os corações, abençoa, joga por terra todo o mal, todo impedimento e barreira e dá vitória, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos aí, ó. Já tá entrando gente, para a glória de Deus. Seja bem-vinda, Fernanda, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos a mais uma live Panorama Bíblico. Então você aproveita esse momento e já compartilha também essa live para a glória de Deus, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre o livro de 2 Samuel. E antes da gente iniciar, eu gosto sempre de falar sobre alguns livros e hoje eu vou falar apenas de 2. O primeiro, eu vou falar do livro do meu esposo. Eu queria até que você falasse um pouquinho sobre ele, sobre a história de Neemias. Inclusive, a gente vai falar sobre a história de Neemias. Mas por que, Karine, você está falando desse livro? Porque esse livro tem abençoado muitas vidas, tá bom? Não é porque é o livro do meu esposo, não, gente. Mas é porque o conteúdo que está aqui dentro, eu creio que foi Deus que colocou no coração dele. Então, esse livro aqui, ele vai além de uma interpretação bíblica do livro de Neemias. Ele vai te ajudar a desenvolver um amor, uma dedicação pela leitura da Bíblia, leitura da palavra. Ele vai te ensinar a mergulhar numa verdade absoluta que é a palavra de Deus. E eu digo isso por experiência própria, porque eu tenho vivido exatamente isso. Eu já li esse livro algumas vezes, até porque eu ajudei aí no início aí. Então, assim, eu tenho certeza que vai ajudar você a se libertar, a curar, a transformar. E em todas as situações, em todos os momentos que você está vivendo, um momento de crise, tá bom? O nome do livro é Reconstruindo em Tempos de Crise, lições extraídas do livro de Neemias. Tem aqui lições, palavra para sua vida, para esse tempo, tá? Então, eu sugiro você fazer essa leitura também juntamente com a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai revelar, o Espírito Santo de Deus vai revelar a você mudanças aí inexplicáveis, como foi comigo, tá bom? Marido, quer falar? Esse livro é um livro que é baseado na história do líder Neemias, um dos maiores líderes da Bíblia, onde o povo está voltando de um cativeiro, que é o cativeiro babilônico, em algumas caravanas. E Neemias, ele tem uma das responsabilidades de reconstrução. E a reconstrução que Neemias tem que fazer é dos muros em Jerusalém. O muro fala de proteção, e das portas em Jerusalém também, que fala acerca de acesso, né? Neemias tem uma história lindíssima, uma história muito, muito interessante. Aqui eu falo sobre liderança, aqui eu falo sobre comunhão, aqui a gente fala sobre oração. Neemias era um homem de oração. Ele começa o livro de Neemias orando e termina o livro de Neemias orando também, tá bom? Ele não fez nada sem oração. Estava sempre orando. E é muito importante a gente para ser bem sucedido, tem que orar, irmãos, não adianta, tá? Então aqui é um livro bíblico, tá bom? São 144 páginas. Se vocês assim desejarem adquirir, nos procure, chama no direct, que a gente dá um jeitinho aí
da gente te entregar aí, tá bom? Aproveita Natal aí, ó, para você presentear alguém, um amigo, com a palavra, tá bom? É um momento de evangelização, tenho certeza que vai abençoar e edificar, tá bom? Um outro livro que eu quero destacar aqui, esse sim, fala do nosso contexto, já temos falado dele aqui, gente, mas por que eu tô voltando com ele? Porque esse livro aqui histórico, ele vai compreender aqui o livro de Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Então, ele aqui, olha como é que ele é bem fininho. Israel Trota, tá bom? Livros históricos. E aqui ele dá um resumo bem bacana. Temos utilizado ele também para fazer os nossos estudos, tá? Então, é um livro que a gente aconselha aí você a comprar, tá bom? Mais alguma coisa? Não, só isso, vamos lá. Então, gente, vamos lá, vamos falar sobre um pouquinho sobre esse livro de 2º Samuel, tá? Vou recapitular aqui para poder situar vocês nesse momento. Nós iniciamos a nossa live de panorama bíblico, iniciando pelo primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Seguimos na ordem descrita na Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Também chamados esses 5 primeiros livros de Pentateuco, tá? Depois, no livro de Deuteronômio, a gente vê o povo de Israel acampado ali em Moabe. Moisés, o líder, ele morre. Josué assume a liderança, conquista as terras prometidas, que foi prometida a Abraão. E a gente vê agora o líder Josué também morrendo. E a gente tem agora o período que a gente chama período de juízes, que foi aproximadamente aí 300 anos. E dentro desse período de juízes, a gente tem muitas histórias, muitos juízes. Inclusive o livro de Ruth, ele tá ali contido no período de juízes, tá bom? E agora a gente vai caminhar para o livro de 1º Samuel. E o livro de 1º Samuel, vale ressaltar aqui que Samuel significa Deus ouviu. Nós estamos estudando agora o livro de 2º Samuel. E Samuel, ele foi considerado o último juiz, tá bom? Profeta e também sacerdote. Ele faz esse mix aí de funções. Então vale ressaltar aqui o livro de 1º e 2º Samuel, na Vulgata Latina, são chamados de 1º e 2º Reis. E os que nós chamamos aqui de 1º e 2º Reis, lá na Vulgata Latina, é chamado de 3º e 4º livro dos Reis. Mas os judeus, em homenagem aí a Samuel, porque Samuel foi uma figura muito importante na história, tá bom? Para os judeus, eles trocaram esse nome e colocaram o nome de Samuel. Eles fizeram uma homenagem aí para Samuel. Então, no hebraico, no cânon hebraico, você vai encontrar o livro de 1º e 2º Samuel, que compõe, na verdade, um único livro lá. Lá é dividido em Samuel. Aqui a gente divide 1º Samuel e 2º Samuel, tá bom? É só uma divisão, só para facilitar. Foi feita na Septuaginta, quando ocorreu a tradução da Bíblia do hebraico para o grego entre os séculos 3 e 1º antes de Cristo, tá bom? Então, para facilitar aqui o nosso estudo, por isso que eu estou dando esse panorama aí, eu estou falando um pouquinho sobre o que aconteceu. A nossa Bíblia ela foi dividida em categorias. O Antigo Testamento é classificado como Pentateuco, livros históricos, poéticos e proféticos. Então nós agora estamos na segunda fase, né? Porque já passamos do Pentateuco, agora estamos estudando os livros históricos. E o nome já fala, né? História. Estamos falando então da história do povo de Israel. Logo, o livro de 1º e 2º Samuel são livros históricos, como eu disse, nessa categoria. E esses livros aqui, o livro de 1º Samuel descreve, falamos na live passada, se você quer saber um pouquinho sobre esse livro, abre lá a live passada. Falamos da transição dos tipos de governo, teocracia para monarquia. Antes eles tinham um tipo de governo chamado teocracia, Deus dominando o seu povo através de um líder, juiz, sacerdote, tá bom? Através dos juízes. E Samuel, ele foi o último juiz, e aí agora inicia o governo de rei, monarquia. Samuel ungiu o primeiro rei de Israel, tendo Saul, e falamos sobre Saul na live passada, sendo o primeiro rei de Israel. Então, no livro de 1º Samuel, abrangeu esse período que vai desde o nascimento de Saul até a morte de Saul, que foi o que a gente já falou na live passada. E a gente vê que inicia o livro de 2º Samuel, que é o livro que a gente vai tratar hoje, exatamente com a morte de Saul e Davi agora sendo coroado em Judá
como rei, tá bom? E também vamos ver agora não só Davi sendo coroado, mas também Isbosete, que é filho de Saul, sendo coroado como rei de Israel. Há uma guerra ali, mas Isbosete ele é assassinado, os israelitas também levantam Davi como rei de todo Israel, e a gente vai ver isso durante o texto, durante o estudo desse panorama bíblico, tá bom? Então esse livro aqui de 2 Samuel, ele vai abordar exatamente o reinado do maior rei de Israel, e esse reinado ele durou aproximadamente 40 anos, tá bom? Então isso aí é só uma introdução para você vir aí acompanhando a história desse povo, tá bom, gente? Eu quero nesse momento já agradecer aqui a presença da nossa irmã Elba, seja bem-vinda, à paz do Senhor Jesus. Eu quero falar também aqui da Silvana, do Anderson, que estão aqui conosco. Sejam bem-vindos, à paz do Senhor Jesus. Estavam com saudade. Da irmã Lu. Ô, glória. Lu, muito obrigada pelo carinho. Tô com saudade. Falei hoje com a pastora Renata. Tô com saudade de vocês, tá bom? Vamos estar aí marcando um dia para poder se ver, nos confraternizar, termos comunhão. Obrigada pelo carinho e apoio de vocês. Estão sempre aqui conosco, tá bom? Então, o marido quer falar um pouquinho sobre o autor, o propósito? Vamos lá, gente, vamos lá, vamos acelerar aí. O autor, gente, nós já falamos na outra live aí, é desconhecido, né? Apesar de ter o próprio nome de Samuel, alguns sugerem um filho de Natã, provavelmente foi o autor, 1 Reis 4, verso 5, fala sobre isso. E esse livro também inclui os escritos justamente do próprio profeta Natã e de Gade, 1 Crônicas 29 e 29, tá? O propósito desse livro aqui é registrar a história do reinado de Davi, demonstrar a efetiva liderança de Davi em obediência a Deus, revelar como uma pessoa pode fazer a diferença, mostrar as qualidades de pessoas que agradam a Deus e retratar Davi como um líder ideal de um reino imperfeito, e pré-anunciar Cristo, que será o líder ideal para o reino novo e perfeito, tá bom? Isso está no capítulo número 7, tá? A data provável desse livro aqui é 930 a.C., logo após o reinado de Davi, de 1010 a 970 a.C. Tem um versículo-chave, Fábio? Tem um versículo-chave. Está dizendo assim, capítulo 5, verso 12. Entendeu Davi que o Senhor o confirmava sobre Israel, o que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Amém. Vai. Ô, glória. Então aqui a gente falou um pouquinho do início. Então esse é o panorama do livro de 2 Samuel, o autor, qual é o propósito, a data que aconteceu, qual é o versículo-chave. E quem são agora, Karine, os principais personagens desse livro? Você vai ver algumas figuras aí que a gente vai falar durante o decorrer desse livro, que é Davi, próprio rei Davi. A gente vai ver também Abner. Abner foi o comandante do exército de Saul, foi um dos principais líderes ali. Joabe, que também foi um comandante do exército de Davi. Então você vai começar a se situar aí. Isbosete, que é filho de Saul, do rei Saul, tá bom? Mefibosete, ele é filho do filho de Jonatas, de Saul. Saul tinha um filho chamado Jonatas, falamos isso na live passada, e Mefibosete era filho de Jonatas, tá bom? A gente vai ver Batseba também. Falamos certo? Falei certo ou é Batseba? Batseba, que foi uma das mulheres na qual Davi teve relações. Aí a gente vai ver aí um grande pecado do rei Davi. Vamos falar também sobre Amnon, vamos falar também sobre Tamar, Natã e Absalão, isso aí mais pro final, e aí você vai acompanhar um pouquinho a história desses principais personagens, tá bom? Quer falar sobre os tópicos? Os tópicos aí, gente. Primeiro, Davi torna-se rei de Judá e Isbosete o rei de Israel, tá no capítulo 1 ao capítulo 4. Segundo, Davi torna-se rei de todo Israel, capítulos 5 e 6. Terceiro, Davi quer construir um templo, no capítulo 7. Quarto, as vitórias do exército de Davi, que vão do capítulo 11 ao 12. O quinto é Davi e seus filhos, capítulos 13 ao 17. O sexto é Davi perseguido por Absalão, seu próprio filho, capítulo 18 ao 20. O sétimo é registro dos principais guerreiros de Davi. Davi deixa claro quem são os guerreiros dele, no capítulo 21 ao 23. E o 8, o recenseamento do povo,
que está no capítulo número 24, tá bom? Algumas pessoas entraram aí. Glória a Deus, sejam todos bem-vindos. Eu quero dar aqui boas-vindas ao meu tio, ô Glória. Fique aqui com a gente, estamos falando sobre o panorama bíblico e estamos aí narrando, explicando um pouquinho do livro de 2 Samuel, tá bom? Também entrou a Marise, ô Glória. Obrigada, irmã, seja bem-vinda, a paz de Cristo, irmã. Que Deus abençoe. Fique aqui conosco, tá bom? E eu convido você a compartilhar essa live, tá bom? E local, onde foi escrito, Karine, onde foi narrado todo esse cenário, esse contexto que você está falando? Primeiro, Hebron, que era a capital de Davi, quando ele começou a governar Judá, e Jerusalém, a cidade conquistada por Davi, que se tornou definitivamente a capital política e religiosa. Tá? Então você já vê agora o povo de Israel exatamente na terra na qual Deus prometeu, tá bom? E o reinado, a monarquia sendo estabelecida ali, tá bom? Curiosidade sobre esse lugar, sobre esse livro, tá bom? De 2 Samuel. Como eu disse, o livro de 1 Samuel era um livro só, já falei sobre isso. Esse livro recebeu o nome do profeta que ungiu Davi e conduziu uma vida dedicada a Deus, que foi Samuel, por isso que tem esse nome. O livro foi escrito na época que o reino estava dividido, tá? Isso aí é uma história que a gente vai falar mais pra frente, após o reinado de Salomão, que foi filho de Davi, tá? O reino foi dividido em 2 e você vai saber essa história se você acompanhar as próximas lives, tá bom? E aqui no período de Davi o reino era unificado, tá bom? Davi, ele governou, apesar no primeiro momento governar somente sobre Judá, 7 anos depois ele se tornou rei, e a gente vai ver isso durante todo o Israel, tá? Sobre todo o Israel. E numa cultura onde uma mulher não era valorizada, nesse livro aqui de 2 Samuel você vai ver aí 2 mulheres, tá bom? Sábias, que tiveram um papel importante, tá bom? Então vamos lá, resumo geral. Eu começo, você começa? Pode começar que a gente vai revezando. Então tá bom. Resumo geral, gente. O que aconteceu aqui? Como eu disse, o último capítulo de 1 Samuel, se você tiver sua Bíblia aberta e quiser acompanhar, eu vou falar alguns versículos aqui, você pode grifar aí na sua Bíblia. Eu até gosto de fazer isso, eu até fiz isso aqui na minha para você ver. Para quê? Para facilitar você na leitura também. Então, o livro de 1 Samuel termina com a morte do rei Saul. E o primeiro capítulo de 2 Samuel dá exatamente a continuidade dessa história, tá? Então, após a morte do rei Saul, lá no Monte Gilboa, um amalequita foge da batalha, apressadamente vai ter com Davi em Ziglag. Ziglag é um local, para lhe dar a notícia, procurando agradar Davi, que Saul era morto. E aí ele inventa a história que ele mesmo tirou a vida de Saul. Só que a gente falou lá na live passada que não foi bem isso que aconteceu, né? E aí ele tirou a vida de Saul e em vez de receber elogios, o amalequita recebe ali uma recompensa de morte, tá bom? Porque ele testificou ali contra si mesmo, dizendo que matou o ungido de Deus. Então isso está lá no capítulo 1, versículo 16. Logo após isso, a gente é informado que Davi, ele compôs um cântico em memória, em lamentação, pelo amor por Jonatas, que era seu melhor amigo, filho de Saul, e por Saul. Davi, ele era considerado um músico talentoso e ele tocava harpa lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 23, a gente vê isso. E ele introduziu uma música nos cultos de adoração ao templo, em 1 Crônicas, capítulo 25. E ele escreveu também muitos salmos. Então a gente vê aí, logo no capítulo 1, Davi compondo uma canção ali para Jonatas, em homenagem a Jonatas e a Saul. Tá bom? Capítulo 2 e 3 agora. Lembrando que Davi, gente, ele foi um grande rei, o maior rei que Israel já teve, e também foi um grande compositor, tá? Ele era um poeta. E os salmos que Davi compõe, eles eram salmos, em grande maioria, em momentos de grande dificuldade, tá? Grande dificuldade. Davi estava passando por diversas perseguições, problemas do próprio Saul. A vida de Davi foi sendo perseguida por Saul. Há quem diga durante o reinado quase que todo de Saul. Que foi um reinado grande. Parte do reinado de Saul, melhor dizendo, tá? Porque Davi era mais novo que Saul. Saul reinou 40 anos, só que sem a presença de Deus, ele reinou 38. E como Davi era uma pessoa mais jovem
e aproximadamente aos 30 anos de idade ele foi levantado ao trono, há quem diga que por volta de 25, 28 anos ele ficou perseguindo Davi. Por aí. Imagina uma perseguição nesse nível aí. Menos do que isso. Falei, talvez tenha exagerado na idade. Na idade. Ele foi um longo tempo de perseguições, mas esse homem sempre que era perseguido, diminui esse tempo que eu falei aí. Mas é que ele assume com 30 anos. Exatamente. Então não pode ter sido 28. Durante muito tempo, desde a sua jovialidade, Davi talvez tenha enfrentado Golias com 16 anos, por aí nessa faixa de idade aí. Então deve ter passado 16 anos ou 15 anos sendo perseguido pelo próprio Saul, tá, gente? Isso aqui é muito pesado, mas ele estava sempre salmodiando, sempre compondo, sempre falando com Deus, chorando, e Deus socorria ele, tá? Por isso que ele foi chamado um homem segundo o coração. Exatamente. De Deus, tá? Capítulo 2 e 3 eu vou... Capítulo 2 e 3, vai também nisso aí. Então vamos lá, gente. Capítulo 2 e 3, se você tiver a sua Bíblia aberta, aí você vai ver que Davi agora é aclamado a rei de Judá. Então aborda aqui primeiramente sobre a ordem de Deus, Davi e seus homens se mudando com suas famílias para Hebrom, que é o território de Judá. Quando você ouvir falar essa palavra Hebrom, você já vai se ligar aí que é o território de Judá. E ali os anciãos ali da tribo ungem Davi a rei. Capítulo 2, versículo 4. O general Joabe agora se torna o mais proeminente apoiador de Davi. Contudo, Isbosete, filho de Saul, como rival no trono de Israel, é ungido por Abner. Abner é o chefe do exército de Saul, que por um tempo, mediante a fidelidade que ele tinha ao rei Saul, ele sustentou ali o poder da família do rei sobre Israel. Então, só para você ter noção, Davi ele foi ungido a rei em Hebrom, em Judá. Porém, Isbosete não foi ungido a rei no mesmo tempo, tá? Davi aí foi ungido. Demorou um tempo ainda, Abner sustentando ali a fidelidade ao trono ainda. E no finalzinho aí, ele reinou por 2 anos, Isbosete, como rei sobre Israel, tá? Só que uma batalha acontece, termina com a vitória de Joabe, que é o comandante do exército de Davi, sobre o exército de Abner, tá? E nesse confronto, nessa batalha aí, Abner mata um irmão de Joabe. Então, depois disso, vai ter algumas divergências entre Abner e Isbosete. E aí faz com que Abner perceba e deseja agora, decida apoiar Davi no trono. E com esse esforço, o que Abner fez? Ele tenta unificar agora o reino. Ele tenta agora colocar Davi também reinando sobre Israel. E aí o que ele faz? Ele pega a filha do rei Saul, Mical, que havia dado por Saul a Davi. Lembra naquela batalha que a gente falou lá sobre o filisteu, o gigante filisteu? Então, Mical, ela foi dada a Davi como herança daquela batalha, daquela guerra, só que acabando, por conta que Davi foi tão perseguido, como meu esposo falou aqui, tão perseguido por Saul, ele não ficou perto de Mical, da sua esposa. E aí o que Abner faz aí, tentando essa unificação desse reino? Ele leva Mical para Davi, filha de Saul, para Davi, e que havia sido pago antes do dote do casamento. Só que Joabe, que era o exército, chefe do exército de Davi, do comandante de Davi, ele aproveita essa oportunidade para matar Abner. Por quê? Para se vingar da morte do irmão dele. Fugiu a palavra. Na batalha que teve anteriormente. Davi fica muito angustiado com isso. Ele lamenta demais a morte de Abner, porque Abner foi um grande príncipe, um grande guerreiro de todo esse período aí, foi uma pessoa fiel ao rei Saul. Então, nesse capítulo 2 a gente vê aí, além de Davi sendo ungido a rei, Davi também ficando muito triste por tudo que acontece, tá bom? Mais informações sobre esse assunto, sobre Mical, tá bom? Você pergunta aí, nós fizemos uma live sobre ela, então toda essa história aí de Mical, o que acontece e tudo mais, tá lá no YouTube, também no meu Instagram. É só você procurar, você vai saber essa história de forma detalhada, e ali vai ter também momentos de aplicação para a sua vida, tá bom?
capítulo 5 agora. Quer falar sobre o capítulo 5, amor? Capítulo 5 ou 6? Capítulo 5. 5, vamos lá. Davi é ungido rei em Jerusalém, tá bom? No capítulo 5, isso aí. E na idade de 30 anos, quando começou a reinar, embora esteja reinando em Judá já por 7 anos e 6 meses. Ele foi ungido em Judá primeiro, né? Que era uma das 12 tribos, uma das localidades das tribos. E agora Davi se torna agora rei absoluto. Os representantes das tribos o ungem para que ele seja rei sobre todo Israel. Então as demais tribos reconhecem agora que Davi tem capacidade, não somente tem capacidade, isso é secundário, mas principalmente porque Deus havia escolhido Davi, tá bom? Em Jerusalém, em Judá, ele reinou 33 anos, totalizando 40 anos de reinado. Então foi 7 anos e 6 meses em Judá, mais 33 em Israel, dá 40 anos e alguma coisa. Essa é a terceira unção que ele tem, que ele leva, tá bom? Não se esqueçam disso, ele foi ungido 3 vezes. A primeira, na sua própria casa, na frente do seu pai e dos seus irmãos, quando Samuel ungiu ele. A segunda, em Judá, mais precisamente em Hebrom, para que ele reinasse sobre os hebronitas, sobre o povo de Judá, e agora sobre todo Israel. Tá? Um dos primeiros atos de Davi na qualidade de rei do reino inteiro é capturar a fortaleza de Sião, em Jerusalém, ocupada por um povo que eram os jebuseus. Ele surpreende passando pelo túnel de água, e Davi faz então de Jerusalém a sua capital agora. Jerusalém se torna a capital de Israel, primeira vez através de Davi, gente. Isso aqui é muito interessante, né? Está lá no capítulo 5, verso 11, diz assim: Deus dos exércitos abençoa Davi, tornando grande cada vez mais, até mesmo Irão, o rico rei de Tiro, envia a Davi cedros valiosos e também trabalhadores para a construção de uma casa para o rei. A família de Davi aumenta e Deus faz prosperar o seu reino, capítulo 5, verso 13. Há mais 2 batalhas com os filisteus. No primeiro destes, Deus rompe as fileiras dos inimigos diante de Davi, em Baal-Perazim, e dando-lhe assim a vitória. No segundo combate, Deus realiza outro milagre, fazendo ouvir um ruído de marcha, o que indica que Deus vai à frente de Israel para derrotar os exércitos dos filisteus, mas uma grande vitória para as forças de Deus. Capítulo 5, verso 17 ao 25. Então a gente vê aí no capítulo 5, olha quanta coisa aconteceu aí, como que Deus se mostrava com Davi. Já começa aí no seu reinado com grandes batalhas, com povos, e Deus ali dando para ele capacidade, sabedoria, e principalmente ele vencia essas guerras, porque Deus era com ele. A gente vê também a família dele também aumentando aí. Mas uma coisa que me chamou a atenção quando ele estava falando é que quem reconheceu ele como rei foram as próprias pessoas, foi o próprio povo. E aqui eu já aprendo uma verdade, eu quero até compartilhar com os irmãos, que ministério, antes de você ser reconhecido pela sua igreja, pelo seu líder, pelo seu pastor, você vai ser reconhecido pelo povo, pelas pessoas ao seu lugar. Então, as pessoas que viram em Davi que ele era um grande líder, que ele era um rei, tá bom? Então, olha que coisa linda, né? São as próprias pessoas que vão reconhecer primeiramente o chamado, o ministério de Deus na sua vida, tá bom? Então vamos lá, capítulo 6, quer acrescentar algo, amor? Não, vamos lá. Capítulo 6, eu vou ler aqui, o outro ela faz. Tomando consigo 30.000 homens, Davi põe-se a caminho para trazer a arca a um lugar chamado Kiriat Jearim, de Kiriat Jearim a Jerusalém. Ao ser transportado ao som de música e com grande alegria, a carroça em que está sendo carregada a arca dá um solavanco, e um homem chamado Uzá, ela estava carregando um carro de bois, tá, gente? Que está caminhando do lado, estende a mão para segurar a arca sagrada. Esse homem chamado Uzá fez isso, está lá no capítulo 6, verso 7. Nisso se acendeu a ira de Deus contra Uzá, e o verdadeiro Deus morreu ali pelo ato irreverente. Davi temeu, com receio de levar a arca até a cidade de Davi, o fez levar a arca para a casa de um homem chamado Obed-Edom. E por 3 meses que ficou lá a arca, Deus abençoou ricamente a casa desse homem chamado Obed-Edom, tá bom? Depois de 3 meses, Davi põe-se a caminho para buscar a arca e levá-la de modo correto pelo resto do caminho. A arca vai ser conduzida para a capital de Davi, com gritos alegres, música, dança.
Davi dá livre curso à sua grande alegria, dançando perante Deus, mas a sua esposa Mical, filha de Davi, de Saul, desaprova isto. Davi insiste: vou festejar perante Deus, capítulo 6, verso 21. Em consequência disso, Mical permanece sem filhos até morrer. Tem até uma live da Karine falando sobre essa questão de Mical aí, tá bom, gente? Aqui alguma coisa interessante é que eles estavam trazendo a Arca da Aliança em carros de boi, tá? Quem podia carregar a Arca da Aliança eram os sacerdotes coatitas, levitas, né? Era carregada no ombro, falamos sobre isso em outra live aí. Colocavam varais nas argolas da arca e traziam e caminhavam, né? Transitavam com ela. Nesse caso aí, eles carregaram a Arca da Aliança de uma forma, como é que eu vou dizer, displicente, indevida. E Uzá, era uma pessoa que estava ali próxima, viu a arca caindo no chão por conta desse movimento que a arca estava fazendo nesse carro de bois, e foi, acreditamos que até com boa intenção, querer não deixar a arca cair. Ele foi fulminado e morreu na hora. Duas coisas aqui. A primeira, Davi ficou até triste por causa disso, porque o culpado primeiro não foi Uzá, foi o próprio Davi, que colocou a arca na aliança no lugar que era indevido. Então a primeira coisa que a gente aprende aqui, eu quero falar para vocês, é que nós não podemos fazer as coisas de Deus de qualquer maneira. Meu Deus. Davi, apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, nós vamos ver algumas falhas dele na Bíblia, e isso, glória a Deus por isso, porque reconhece a fraqueza dele e a dependência do Deus da misericórdia. Mas nós não podemos fazer as coisas para Deus de qualquer maneira. Não podemos, irmãos. A segunda é que Uzá foi colocar a mão na arca até com uma boa intenção, não deixar a arca cair. Só que ele foi fulminado e morreu. Então não adianta boas intenções se nós estamos fazendo a coisa de forma errada, tá? Não adianta ter boa intenção, mas se está indo de modo errado, paciência, vai dar problema uma hora. Meu Deus, isso é forte, tá, gente? Então, preste atenção aí. A gente aprende, sábio é aquele, a Bíblia fala sobre isso, que aprende com o erro do outro, tá? Então, a gente tá vendo aí o erro que um grande rei, um grande líder aí cometeu, tanto que a arca foi necessário ficar lá na casa de Obed-edom. E a casa de Obed-edom foi muito abençoada. E aí, depois, Davi procurou saber o que ele estava fazendo de errado, e aí ele trouxe agora a arca de forma correta para o lugar, tá bom? E a gente falou sobre isso, né? Da arca lá, como que aconteceu a arca indo para outros lugares, né? Forte. Perceberam, né, que o erro foi do líder Davi, mas quem morreu foi o liderado, Uzá? Meu Deus, isso é forte. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né, gente? Né? A gente sabe que liderança realmente é uma coisa muito séria. Tanto que Davi, ele ficou triste, ficou até um pouco meio confuso. O que eu faço agora? Né? Então, com muito cuidado com isso aí, tá bom, gente? Então, olha a importância da liderança. Você pode até ferir e matar uma pessoa, não só fisicamente, mas espiritualmente, gente. Então, isso é sério. Não podemos fazer as coisas de Deus com qualquer maneira, tá bom? Mesmo que você tenha uma boa intenção no seu coração. Aprendemos aqui. Capítulo 7, se você tem sua Bíblia aberta, abre aí, você vai ver que agora Davi, ele deseja edificar um templo para Deus. Então a gente chega agora num dos mais importantes eventos da vida de Davi. Por quê? Porque ele é o tema central da Bíblia, a gente pode dizer aqui, que é a santificação do nome de Deus por meio de um reino sobre a semente prometida. A gente sabe que da linhagem de Davi veio o nosso Jesus, o nosso Salvador, e que ele vai sim governar, ele vai sentar, ele vai dominar, aí ele vai reinar sobre as nossas vidas, tá? Então a gente tem aqui também uma promessa. Quando a gente fala de Davi e sobre essa unção, esse templo aqui, a gente precisa também fazer esse apontamento para a pessoa de Cristo, tá bom? Então Davi, ele residia numa linda casa, numa casa de cedro, e Davi, ele revela agora ao profeta Natã o seu desejo de construir também uma casa para a arca de Deus. Tá? Ele deseja ali fazer um pacto ali com Deus. E por intermédio de Natã, Deus agora reafirma a Davi a sua bondade, o seu amor com Israel, com a semente, com a promessa que foi feita, e faz um pacto ali com Davi, com o rei Davi, que a casa dele vai subsistir para sempre, tá bom? Que ele não tiraria da casa de Davi ali o governo, tá? Entretanto, não será Davi,
mas será um descendente, ou seja, será a semente dele, será um filho que vai edificar a casa no nome de Deus. Então, além de Deus fazer isso de forma amorosa, em forma de promessa, está lá no capítulo 7, versículo 16, diz assim, ó: e tua casa e teu reino hão de ficar firmes por tempo indefinido diante de ti. Teu próprio trono ficará firmemente estabelecido por um tempo indefinido. Então, comovido ali pela bondade de Deus, Davi ele manifestou uma gratidão, fazendo um pacto ali de coração. Davi transborda de gratidão por toda a bondade. Capítulo 7, versículo 23 e 24 fala sobre isso. E Davi ora de forma fervorosa pela santificação do nome de Deus, para que a sua casa seja firme e estabelecida perante ele. Quer abordar sobre isso, amor? Não, vamos lá. Vamos seguir, capítulo 8, isso então? Aí. Quer falar do capítulo 8? Vamos lá, gente, rapidinho, capítulos 8 e capítulo 9, tá? Vou logo direto neles, são capítulos aqui, resumos curtos aqui. No capítulo 8, gente, Davi, ele tem diversas vitórias, tá bom? No seu reinado. Ele conquista as nações vizinhas e estende o domínio de Israel, tá bom? Ele foi ampliando os domínios de Israel nas nações circunvizinhas. E Davi passa a derrubar os filisteus, os moabitas, os zobaitas, que era uma localidade chamada Zobá, os sírios e também os edomitas, estendendo assim o território de Israel até os limites fixados por Deus, tá bom? Segundo Samuel, capítulo 8, fala muito sobre isso em diante, em até alguns versículos aí. É uma promessa de Deus em Deuteronômio, capítulo 11, verso 24, tá? Então, Davi não foi um rei que ficou parado, não. Davi, ele tinha na sua mentalidade expansão. Era um camarada que era visionário. Ele queria expandir o seu reino. Então, ele foi vencendo os inimigos à sua volta e tomando território, né? Então, quando um rei vencia um inimigo territorial, ele pegava os despojos desse inimigo e também fazia com que esses inimigos trabalhassem para ele e pagassem tributos, tá? Isso aqui nesse sistema anterior era muito comum, tá? Lembrando que isso é uma promessa, como o Fábio colocou ali, Deuteronômio 11, 24, diz que todo lugar que pisar a planta de vosso pé será vosso, desde o deserto do Líbano, desde o rio Eufrates até o mar ocidental, ser-vos-á por termo. Ou seja, aqui Deus já havia dado essa promessa de uma delimitação de território, e Davi aqui ele faz exatamente chegar nessa delimitação que já foi prometida por Deus lá em Josué, tá bom? Isso aí. Capítulo 9, amor. Vamos lá, capítulo 9. Depois ele volta a sua atenção para a casa de Saul, a fim de em consideração a Jonatas, manifestar seu amparo e favor para quem quer que ainda restasse da casa de Saul. Um homem chamado Ziba, servo de Saul, chama a atenção de Davi para alguém chamado Mefibosete, que era filho de Jonatas, que tem os pés aleijados, tá bom? Esse homem chamado Mefibosete caiu do colo da sua babá, da sua ama, e ele fica dessa forma aí, tá bom? Davi dá uma ordem imediata que todos os bens de Saul sejam entregues a Mefibosete e que suas terras sejam cultivadas por Ziba e seus servos, a fim de fornecerem sustento à casa de Mefibosete. E quanto ao próprio Mefibosete, ele comeria na mesa de Davi. Capítulo 9, verso de número 11, fala sobre isso, tá bom? Então vamos lá, a gente está aqui resumindo a história aí, capítulo por capítulo, para você saber tudo o que aconteceu com Davi, tá? E capítulo 10, acontece que depois disso morreu um rei chamado Amnon. É Amnon que fala não? Aminon. Um rei? Um rei, Amon, de Amon. Rei Amon, filhos de Davi e Amnon. Então vamos lá, aconteceu que depois disso, depois dessa questão aí de Mefibosete, do servo chamado Ziba, morreu um rei de Amon, e Davi envia agora os seus servos. O seu filho envia os seus servos para a casa desse rei, para os filhos desse rei que se chama Amun. Eu nunca sei falar esses nomes direito, gente. E o que estava acontecendo ali? O que Davi queria? Davi queria simplesmente Hanum. Davi queria apenas expressar ali um favor, um consolo, tá bom? Porém, os conselheiros desse filho, desse rei Amon que morreu,
Eles não gostaram dessa atitude de Davi e eles acusaram Davi de ter ido lá para espiar o país, tá? E aí o que eles fizeram? Eles humilharam esses servos que Davi mandou presentes ali para consolar esses filhos. Eles recusaram esses presentes e enviaram esses servos de volta de Davi meio nus. Capítulo 10, do versículo 2 ao 4, conta essa história. Davi, ele fica irritado, irado com essa afronta, porque ele estava com um coração ali de consolador, e que ele é um coração ajudador. O que Davi faz? Ele envia Joabe, que é o comandante do seu exército agora, para vingar de toda essa injúria, por toda essa afronta que os filhos de Amon fizeram com os servos de Davi. E aí ele dividiu suas forças ali, Joabe dividiu as forças ali, ele derrota facilmente esses amonitas e os sírios que havia vindo para socorrê-los. Os sírios, eles se reúnem novamente às suas forças, só que após essa derrota causada pelo exército de Davi, sobre o comando também de Deus, tá? Que Davi não fazia nada, Davi não mandava homens para batalha, para guerra, sem consultar ao Senhor. E aí o que acontece? Sobre o comando de Deus, esse rei aí, Amon e os seus filhos aí, eles perdem 700 condutores de carro, eles perderam aí 40 mil cavaleiros, e aí foi mais uma evidência do favor de Deus, da bênção de Deus sobre Davi. A gente vê toda essa história no capítulo 10, principalmente isso que eu acabei de falar no versículo 18, tá bom? Quer falar alguma coisa nessa parte? Vamos lá, capítulo 11 então. Já só um panorama hoje tem poucas aplicações. Vamos lá, capítulo 11. No ano seguinte, na primavera, Davi envia de novo Joabe, que era seu comandante, né, contra Amon, os amonitas, para sitiar a cidade de Rabá, mas ele próprio fica em Jerusalém. Aí que está o grande problema, né? Certa noite, do terraço da sua casa, ele vê uma mulher por nome Batseba, que era esposa de um homem por nome Urias, tá bom? O hitita, que está se banhando ali, está tomando um banho ali. Enfim, ele manda trazer essa mulher, olha ela, a beleza dela, para sua casa. Ele tem relações com essa mulher e ela fica grávida, tá bom? Davi, o que Davi faz, gente? Um homem segundo o coração de Deus. Ele tentou encobrir isso, esconder essa questão, mandando uma carta, ou mandando um pedido, uma ordem, melhor dizendo, para que Urias fosse à frente da batalha em Rabá, tá bom? Ou melhor dizendo, mandando que Urias viesse para casa. Primeiro foi isso, né? Mas Urias recusa agradar a si mesmo e ter relações sexuais com a sua esposa. A ideia de Davi era a seguinte: vem para cá, que ele tivesse relações com Batseba, né? E ao invés de Davi ser dado como pai da criança, o próprio homem chamado Urias seria o pai, né? E aí que está o grande problema, gente. A Bíblia está dizendo para nós que Urias recusa se agradar a si mesmo e ter relações sexuais com a sua esposa, enquanto a arca e o exército estavam morando em tendas. Urias tinha uma mentalidade de guerreiro. Ele falou: não tem como eu vir para casa, revigorar minhas forças, estar com a minha esposa, se os meus amigos, meus irmãos do exército estão lá, habitando em tendas, guerreando contra amonitas, guerreando contra os inimigos, gente. Davi ficou desesperado. Manda Urias de volta para junto de Joabe com uma carta que diz: ponha Urias na frente das mais fortes cargas de batalha e tereis que retirar-vos de trás dele. E ele terá que ser golpeado e morto. Olha só, gente. Olha como é que Davi fez agora. Já que Urias não quis se deitar com a mulher, ele mandou que o chefe do exército colocasse Urias na frente de batalha. Para quê? Para eliminar, para matar ele, para morrer. E Urias acabou morrendo de verdade, irmãos. De fato. Aí passou alguns dias de luto de Batseba. Davi leva Batseba imediatamente para sua casa, onde ela se torna sua esposa. Capítulo 11, verso 27 fala sobre isso. Nasceu esse filho deles, ok? Que ela estava grávida da criança já, que era um menino. Só que isso era mal perante os olhos do Senhor. Pai. Gente, eu quero dar aqui a paz do Senhor, a irmã Raimunda, que entrou aqui com a gente, a irmã Kelly. Meu Deus, está no trabalho, né, irmã Kelly? Seja bem-vinda, a paz do Senhor Jesus. Estamos falando sobre o livro de 2 Samuel, exatamente no momento aí que Davi comete um dos pecados mais falados. Roberta, seja bem-vinda, a paz do Senhor Jesus. Se eu não falei o nome de alguém, me perdoa. Cadê Isabelle? Também está aqui conosco. Glória a Deus. Irmã Tereza,
A paz do Senhor Jesus, sejam todas bem-vindas a mais essa live. Estamos falando aqui sobre o panorama bíblico do livro de 2 Samuel. E aqui a gente vê um livro cheio de histórias, de guerras, de batalhas, tá bom? E a gente está falando exatamente do capítulo 11, onde Davi, ele tem aí um pecado grande, tá bom? Só que o que acontece? Davi fez isso tudo que meu esposo falou. No capítulo 12, Deus agora manda o profeta Natan falar com ele e dar uma mensagem de julgamento, gente, pro rei Davi. Porque Davi estava cego ali. Natan diz para Davi, Natan de forma muito, como eu posso dizer, sábia, ele fala para Davi, conta uma história para ali comover o coração de Davi. E ele fala assim, que havia 2 homens, um rico e um pobre. Um tinha muitos rebanhos e o outro só tinha uma cordeirinha que criava aquele animal com muito amor, criava essa cordeirinha como um animal de estimação da família, como uma filha. Mas quando chegou uma ocasião de fazer uma festa, sabe o que o rico fez? Ele não pegou uma das suas ovelhas, dos seus rebanhos ali, que ele tinha muitos, mas ele foi lá e pegou essa cordeirinha desse homem pobre. Davi, ouvindo isso, irado, indignado, ele exclama, reclama, por Deus que vive, o homem que fez isso merece morrer. Capítulo 12, versículo 5. Forte, né? E em resposta, eu até me arrepio toda falando sobre isso, e em resposta, as palavras do profeta Natan fala assim para ele, tu é esse homem, meu Deus. E ele pronuncia então um julgamento profético. Olha só o que ele falou e a gente vai ver isso acontecendo versículos após isso, tá bom? Capítulos após isso. Todas as esposas de Davi serão violadas publicamente por outro homem. A sua casa será flagelada por lutas internas e do seu filho nascido de Betseba morrerá. Ou seja, Davi pecou, matou um homem, assassinou um homem, mandou matar um homem, pecou, adulterou, ficou com a esposa de um outro homem, adulterou. E aí o profeta Natan conta toda essa história para ele. Davi bota a sentença. O que Deus fez? Deus fez a sentença que Davi pronunciou. Só que fez sobre o seu filho. O filho que ia nascer com Betseba, que era dessa união aí imprópria. Aí, ou seja, pecado tem consequência, gente. Não adianta. E falou que a casa de Davi, que todas as mulheres dele seriam violentadas publicamente por um outro homem. A gente vai ver isso lá no final. Então, sinceramente, agora Davi desolado, arrependido, muito arrependido, a gente vê isso. Tanto que nesse período ele compõe um dos salmos que eu acho mais bonito da Bíblia, de verdade. No momento de aflição, de angústia, e eu me emociono falar disso. Quem não leu o Salmo 51? Quem não leu o Salmo 51? Um salmo lindo que Davi faz, de arrependimento contra o seu pecado. Davi pecou contra Deus, capítulo 12, versículo 13 fala isso. E cumpriu sim a palavra de Deus. A criança, o fruto dessa união adúltera ali, morre depois de 7 dias de enfermidade. Você vê que durante esse período, Davi, ele fica ali em jejum, em oração, ele não se levanta, ele não come, ele rasga suas vestes. Você vê ali o coração sincero de Davi pedindo ali que Deus venha não matar essa criança. Gente, é muito difícil perder um filho. Ainda mais sabendo que esse filho é fruto daquilo que ele fez, do pecado que ele fez. Mas não deu. Deus já tinha dado a sentença e a palavra de Deus, ela não volta atrás, gente. Ela não cai por terra e o filho morreu. Então, mais tarde, Betseba vai dar um outro filho que vai ser chamado de Salomão, tá bom? Que significa paz. Então, a gente vai ver também a história de Salomão aí nos próximos capítulos, nos próximos eventos aí. Mas isso foi a história de Betseba. Inclusive, se você quiser saber mais sobre essa história, temos live também sobre essa mulher, tudo o que aconteceu, sobre essa história. Tá lá no canal do YouTube, também tá aqui na live do Instagram, tá bom? Capítulo 13. Vai, amor. As dificuldades na família de Davi. Começa a dificuldade na casa de Davi, né? Quando Aminon, um dos filhos de Davi, se apaixona por Tamar, irmã do seu meio-irmão Absalão. Então, olha só, gente, a bagunça que acontece aí, né? A irmã Fernanda colocou aqui, ó. Eu aprendo que Deus perdoa os pecados, mas colhemos as consequências dos erros. Exatamente isso. Isso aí, gente. E Tamar era irmã de Absalão e meia-irmã de Aminon, tá?
Aminon finge estar doente e pede que lhe enviem a bela Tamar para cuidar dele. Olha a mentalidade do cara. Ele vai, violenta ela, estupra ela, e daí a odeia intensamente, de modo que a manda embora em humilhação. Capítulo 13, versos 6 ao 12. Tá? Absalão planeja vingança, aguardando um momento oportuno. Ele guardou aquilo ali no coração dele. Quando tiver oportunidade, eu vou pegar Aminon, vou matar Aminon. 2 anos mais tarde, ele organiza um banquete ao qual Aminon e todos os demais filhos do rei são convidados. Quando o coração de Aminon está alegre pelo vinho, ele esperou Aminon se embebedar, né? Ficou bêbado, ele é apanhado de surpresa e morto por ordem de Absalão. Então, olha como é que o problema começou a se dar interno na casa de Davi. Temendo o desagrado do rei Davi, Absalão foge para um lugar chamado Jesur, capítulo 13, verso 37, onde vive em semi-exílio por 3 anos. Quando chega no capítulo 14, a Bíblia diz para nós que Joabe, que era aquele chefe do exército de Davi, ele trama uma forma de reconciliação entre Davi e Absalão, porque Davi ficou muito triste com isso. E Absalão fugiu, está lá em Jesur. Ele faz com que uma mulher saiba num lugar chamado Tecoa, conte ao rei uma história inventada sobre retribuição e punição. Quando o rei pronuncia o veredito, a mulher revela a verdadeira razão da sua presença. É que o próprio filho do rei Absalão estava banido nessa localidade chamada Jesur. Davi percebe que Joabe planejou isto, mas dá permissão para que seu filho retorne a Jerusalém, Absalão. Passam mais 2 anos até o rei consentir ver Absalão face a face. Aí o coração do rei se abre para poder ver o filho dele, Absalão. Vai. Então, olha só, gente, uma história de... Começou, pecado tem consequência, como a Fernanda colocou ali, e você começa a observar o que estava acontecendo na família. A Bíblia é bem clara, vai ter problemas com os filhos, vai ter problema em relação à casa de Davi, tudo por conta do pecado. E a gente já vê agora um incesto entre os irmãos, entre os filhos de Davi. A gente vê aí o filho de Davi indo para longe, fugindo com medo da punição. A gente vê aí uma demora de 2 anos até que Davi volte a ter um relacionamento com Absalão, seu filho. E a gente vai ver muito mais coisa que Absalão vai fazer com o rei Davi. Eu quero aqui dar boas-vindas à irmã Luciana. Seja bem-vinda. Desculpa pelo atraso. Fique em paz, amada. Estamos aqui falando sobre o livro de 2 Samuel, tá bom? Mais precisamente sobre a história de Davi. Estamos no capítulo 14 agora e indo para o 15, tá? Então, gente, vamos lá. Então, apesar da bondade de Davi aqui, Absalão não tarda em conspirar contra o seu pai. Gente, o que Joabe fez? Tentou um reconcílio aí reconciliar Davi e Absalão, seu filho. Porque ele sabia que Davi estava sofrendo ali porque seu filho estava longe. E aí, apesar de Davi ter bondade em deixar Absalão voltar novamente para o seu reino, para o palácio ali, para usufruir desses benefícios, Absalão, ele não tarda em conspirar agora contra o seu pai novamente, contra Davi, e ele começa agora a se apoderar do trono por meio de diversas manobras ali astutas, sabe? Absalão começa a seduzir o coração dos homens de Israel e começa ali uma conspiração, e essa conspiração é revelada. Absalão, obtendo a permissão do seu pai a ir para Hebrom, olha só o que ele faz, gente. Ele pede permissão para o seu pai, foi a Hebrom, só que ele não fala o que ele vai fazer. E ali ele anuncia o seu propósito rebelde. Ele se rebela contra o seu pai, pede ajuda a todo Israel para se rebelar agora contra o rei Davi. E aí o que acontece? Um grande número de pessoas fica ao lado desse filho, Absalão, desse filho rebelde. E Davi, gente, por conta disso, porque o povo agora começa a querer, ouviu, né, Absalão, e começa agora também conspirar, começa a apoiar também Absalão. E Davi precisou fugir para Jerusalém com um dos seus poucos apoiadores. Alguns ainda permaneciam ali fiéis a Davi, leais a Davi. E aí, destes, o Egeu, como é que se fala? Geteu. O Egeteu se declara lá no... Itai, o nome dele é Itai. Itai. Ele se declara lá no capítulo 15, versículo 21, ele diz assim: porque Deus vive, e por meu senhor, ó rei, que vive no lugar em que meu senhor, o rei, vier a estar, quer para a morte, quer para a vida, lá virá a eu estar o teu servo. O que ele está fazendo aqui?
é um dos guerreiros ali de Davi, tá se declarando, olha, para onde você for, Davi, eu também vou. Então, assim, até a sua morte, não vou me separar de você, vou ser teu servo, vou te ajudar. Então, o que Davi fez? Ele fugiu. Ele fica sabendo ali da traição de alguns dos seus conselheiros de confiança, principalmente Aitofel. Davi, ele ora e pede um favor para Deus. Ele fala que esse conselheiro, Aitofel, que era um amigo, íntimo conselheiro de Davi, ele fala que para que Deus venha transformar o conselho, que era um conselho sempre bom, que era um conselho sempre de ajuda para Davi, agora por ele ter se revelado contra Davi e ficado do lado de Absalão, Davi ele faz uma oração a Deus. E pede para que o conselho de Aitofel se torne em bobagem. Tá no capítulo 15, versículo 31. E, gente, acontece. Deus ouve a oração de Davi. Zadok e Abiatar, que são sacerdotes leais a Davi, e Uzai, o arquita, são enviados de volta a Jerusalém para observarem as atitudes de Absalão e darem as notícias. Ou seja, o que Davi fez ali? Davi armou ali um cenário, pediu para que algumas pessoas voltassem para lá, para onde estava o seu filho, mostrando-se uma lealdade, mas na verdade eles eram leais a Davi, mas só para saber o que estava acontecendo ali no momento que Absalão estava tramando, para poder informar Davi, como se fossem informantes ali, para saber o que estava acontecendo. No capítulo 16, pode falar. Deixa eu falar uma coisa aqui. Lá no começo ela falou sobre Itai, né? Era um geteu. O geteu vem de Gate, que é uma localidade da Filisteia, na Filístia. Itai era filisteu, tá? E era leal a Davi. Ele era um homem que cuidava do armamento, ele sabia fazer armas, tá? Mexia muito com ferro para poder fazer espadas e escudos. E Aitofel era um conselheiro real, tá? Só que Itai, sendo filisteu, foi leal a Davi. E Aitofel, sendo o conselheiro do rei, estava tramando para poder matar Davi. Meu Deus. Então, uma coisa eu preciso falar para vocês aqui. Às vezes a lealdade vem de onde você menos espera, tá? Às vezes a lealdade vem de onde a gente menos espera, tá bom? Do contrário, a traição vem também de onde a gente menos espera. Meu Deus. O conselheiro do rei, na verdade, era alguém que estava tramando a morte do próprio Davi, né? Vai. Forte. E aí, gente, continuando essa história, irmã Rose, seja bem-vinda à paz do Senhor, irmã Dani também, à paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos. Estamos aqui no capítulo 16 do livro de 2 Samuel, tá bom? O que está acontecendo nesse meio tempo? Olha aí, gente, quanta guerra acontece agora dentro da casa de Davi. Meu Deus, como esse homem sofreu, né? Então, nesse tempo aqui, ele foi perseguido até pelos seus filhos, gente. Forte, né? Então, nesse tempo aqui, enquanto Davi estava no deserto ali, enquanto ele estava fugido ali do palácio de Jerusalém, de Judá, porque existia uma revolta acontecendo, Davi é enganado por Ziba, seu servo. Lembra aquele assistente lá de Mefibosete? Ele encontra com Davi ali e ele informa ali que o seu amo espera ele agora num lugar para que seja devolvido. Ele inventa uma história falando que Mefibosete ali ele vai ser devolvido agora para a casa de Jerusalém, que ele quer ficar lá com Davi. E aí Davi passa por lá. Só que Simei, da casa de Saul, começa a amaldiçoar Davi, começa a tirar pedras em Davi e impede que seus homens e Davi... Gente, Davi tem um coração muito bom, né? Mesmo sendo apedrejado, mesmo sendo ali amaldiçoado por essa história aí que Ziba contou ali, por toda essa trama que Ziba contou ali, ele fala assim, gente, não se vingue deles não. Isso está lá no capítulo 16, do versículo 5 ao 9, para você ver como Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Então agora em Jerusalém, Absalão, ele estava lá. E sabe o que Absalão estava fazendo? Capítulo 16 informa isso. Sabe o que Absalão, filho de Davi, estava fazendo? Estava tendo relações sexuais com as mulheres de Davi, com as concubinas do seu pai. Verdade. Então, sobre os olhares de todo Israel, sabe quem deu esse conselho? Aitofel. Ou seja, lembra aquele conselho lá que Davi fez uma oração pedindo para que transforme em bobagem? Deus fez isso, tá? E aí... Mas, na verdade, tudo isso era para se cumprir a profecia de Natã, tá? Que a gente falou um pouquinho mais à frente sobre o julgamento, sobre o pecado de Davi com Betseba. Então, tudo isso era para cumprir com Betseba, tudo isso para cumprir ali a profecia de Natã,
que foi dado no capítulo 12, e agora no capítulo 16 a gente vê isso. O próprio filho do rei Davi, tendo ali os olhares de todo Israel, tendo relações com as concubinas e com as mulheres de Davi. Gente, é forte, né? Deixa eu falar uma coisa aqui rapidinho. Esse homem chamado Simei, né? Davi está passando numa localidade e esse homem chamado Simei atirava pedras contra Davi, contra todos os servos de Davi, né? Amaldiçoando Davi, falando que Davi, está lá no capítulo 16, a partir do verso 6, tá bom, gente? Falando que Davi foi um homem de sangue, um homem de Belial, que o Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste, sabe? Estava acusando Davi de querer ter tomado o reino de Saul, né? Na verdade, não foi isso que aconteceu. Davi estava passando por isso aqui, por um outro pecado que ele tinha cometido acerca da questão com Batseba, né? E Davi resolveu sair, né, de Jerusalém, não queria guerra com seu filho, Absalão, e está passando por essa localidade aqui. Esse homem, ele amaldiçoava Davi, tá bom? Jogava pedra em Davi, levantava poeira nesse meio tempo aqui, tá bom? A Bíblia está dizendo para nós aqui no verso 13, olha só: prosseguiram, pois, o seu caminho, Davi e seus homens, também Simei, e ao longo do monte. Então ele estava numa parte de cima e Davi estava na parte de baixo, tá? Com seus homens, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras e terra contra ele. Então, gente, guarda uma coisa aqui. Tem gente, tá bom, que primeiro acha que só porque está por cima, meu Deus, pode falar o que quer. Ele estava no monte e Davi estava caminhando com seus homens de baixo. Ele estava fazendo, sabe o quê? Proferindo maldições contra Davi. Então, tem gente que só porque está por cima agora pode achar que pode falar o que for dos outros. Segunda coisa, eles vão sempre ter pedras na mão para atirar em quem tem promessa. Aleluia. Terceira, eles adoram, guarda isso aqui, gente, levantar poeira. Meu Deus. Tá bom? Só que aí que está o grande problema. Tem boca para falar, tem pedra para atacar, tem poeira para levantar, só que você vai ver o que vai acontecer com ele lá no final, gente. No outro livro, em 1 Reis, a gente vai falar algumas coisas sobre ele. Vou adiantar aqui, coisa simples, gente. Tem gente que tem boca para falar o que quer, pedra para atacar em quem quiser, poeira para poder levantar, mas no final de tudo, não vai mais para frente. Meu Deus! Quer saber mais sobre essa história? Assiste a próxima live, você vai saber o que aconteceu com o Simei. Você vai saber o que aconteceu com o Simei lá na outra live. Guarda esse nome, Simei. Eu quero saber o que aconteceu com o Simei. Quem quer saber? Bota aí. Vem, se todo mundo colocar aí, eu quero saber, o Fábio até conta agora. Não. Deixa o pessoal comentar aqui. Vamos lá, capítulo 17 e 18. Fala aí pra gente. Vamos lá, gente. Aitofel aconselha também Absalão a tomar uma força de 12.000 homens e perseguir Davi no deserto. No entanto, um homem chamado Hussai, que ganhou a confiança de Absalão, recomenda outro plano. E segundo a oração de Davi, o conselho de Aitofel é frustrado. Capítulo 17, verso 14. Hussai relata secretamente os planos do usurpador Absalão, sacerdotes Zadok e Abiatar, que por sua vez mandam transmitir a mensagem a Davi, que se acha no deserto. Isso possibilita que Davi atravesse o Jordão e escolha o lugar para a batalha na floresta de Maanaim. Ali, ele desdobra em ordem de combate suas tropas e ordena-lhes que tratem Absalão com bondade. Os rebeldes que estão sob o comando de Absalão sofrem derrota esmagadora quando Absalão foge numa mula, né? Por entre a floresta fechada, e a sua cabeça fica presa nos ramos mais baixos de uma grande árvore. Ele também tinha um cabelo muito grande, tá, gente? A Bíblia relata isso para nós. E ali fica suspenso no ar. Encontrando-se em tal apuro, Joabe. Na verdade, gente, quem matou ele não foi Joabe, tá? Foram os jovens, os mancebos. Joabe feriu ele e chamou os mancebos para matar ele. Tá bom? Joabe foi esperto, porque Davi tinha dado uma ordem para que ninguém matasse o mancebo, o garoto. Joabe esperto, e Joabe tinha um problema sério com desobediência de liderança. Meu tá? Deus. Ele tinha um problema seríssimo, tá? Joabe tinha um problema seríssimo com desobediência de liderança. Davi mandava ele fazer, Joabe insistia em não cumprir aquilo que Davi mandava ele fazer, tá bom? E nesse meio tempo aí, eles matam
tá bom? Eles matam esse jovem chamado Absalão. Versículo 15 fala sobre Tá isso. vendo? Vamos lá, vamos ler lá. Tá Capítulo aqui, ó. 18. Então disse Joabe: não me demorarei assim comigo aqui. E tomou 3 dardos e transpassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do Olha só, carvalho. estava vivo ainda, não foi ele que matou. E o cercaram 10 jovens que levavam as armas de Joabe e feriram Absalão e o mataram. Percebeu como é que não foi? Isso é um detalhe bíblico. As pessoas vivem dizendo, Joabe matou Absalão. Não, quem matou Joabe não foi Absalão. Absalão feriu, ele foi esperto. Depois os jovens vieram e mataram Absalão. Entendeu isso? Olha como é que a mentalidade do cara é. Entendeu? Ele era uma espécie de liderança obedecida em parte, obedecida parcialmente. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Tá bom? Olha só. Davi mandou não matar o garoto. Então, tá bom, não vou matar o garoto não. Vou só ferir ele. Só feriu e chamou os outros para matar. Porque tem gente que só fere, mas chama os outros para poder encerrar o trabalho. Meu Deus. Então Absalão, Joabe fez isso. Era um homem de extrema confiança de Davi. Tá? E aí, gente, Absalão morre ali. Davi entra em tristeza profunda porque o seu filho morreu. Porque ele ouviu a notícia da morte do seu filho. E a lamentação dele está no capítulo 18, verso 33. Meu filho Absalão, meu filho Absalão. Que eu mesmo tivesse morrido em teu lugar. Absalão, meu filho. Tá bom? Gente, mesmo Absalão tendo feito o que fez, né, essa rebelião contra o seu pai, ter pego as suas mulheres, as suas concubinas, era filho, gente, era filho. Então, assim, Davi, ele também sentiu ali uma profunda tristeza pelo seu filho, gente. Davi é um homem igual a mim e a você. Então, qual pai aí, qual mãe que, mesmo seu filho cometendo erros, vai deixar de amar o seu filho, gente? Então, assim, Davi se lamentou, Davi ficou triste pela morte do seu filho, mesmo ele tendo usurpado do trono, se rebelado contra Davi, cometido várias coisas. Isso aí é o pessoal, amor, falando que quer ouvir sobre... Aí, deixa eu ver quem tá falando isso aí. Ó, irmã Rose. A Rose. Irmã Luciana. Isabelle. Isabelle quer saber, a Dani. A Luciana também quer saber. Daniela, hoje não, na próxima live. Irmã tá? Tereza também eu quero saber. Vocês estão me colocando na sinuca de bico aí, como dizem por aí. Não, então vem pra próxima live pra você saber o que aconteceu com o final da história. Vou te adiantar uma coisa aqui. Davi dá ordens pro seu filho Salomão, tá? E as ordens que Davi dá para Salomão são ordens pesadas. Olha só, Salomão, não esquece o que fulano fez comigo, não. Mas também não esquece o que outras pessoas fizeram comigo, não. Pro bem e pro mal. Aí você já começa a mentalizar aí, lê o texto bíblico lá, semana que vem a gente fala um pouquinho sobre isso. Meu Deus, vamos lá, capítulo 19, estamos terminando, gente, estamos terminando. Eventos finais agora do reinado de Davi. Vocês são terríveis. Davi continua agora a se lamentar amargamente pelo seu filho, Absalão. E aí Joabe, ele entra agora na presença de Davi e fala para que Davi venha reassumir a posição como rei. E aí o que Davi faz? Ele tira Joabe e coloca agora Amasa sobre o chefe do exército no lugar de Joabe. Capítulo 19, versículo 13. Amasa. Capítulo 19, verso 13. Só que ele também dá uma atribuição, uma ordem para que ele venha cumprir. Então, a caminho de volta, ele é bem acolhido pelo povo, Davi é bem recebido pelo povo, e também por Simei, cuja vida de Davi poupa. Mefibosete, tá? Plantei agora a causa de Davi, e lhe dá uma herança igual a Ziba, capítulo 19, versículo 24, e todo Israel e Judá agora ficam de novo unidos. Então, só para você saber, Mefibosete também estava esperando Davi voltar, estava ali com o seu coração ali, dizendo que queria que Davi voltasse a reinar ali, a governar sobre eles. Não só ele, mas várias pessoas acolheram Davi de novo no seu trono, no seu reinado novamente. Davi volta a reinar. Só que no capítulo 20, você fala ou eu falo? Falar uma coisa rapidinho sobre Mefibosete que eu lembrei aqui. Tá. 2 coisas interessantes. A primeira, Mefibosete, ele ficou aleijado de ambos os pés, né? Se não me falha a memória, lá no capítulo 5, acho que é o capítulo 5 que fala sobre isso. Se não é o 5, é o 6. Ele cai naquela guerra entre a casa de Davi e a casa de Saul, com Isbosete reinando, e a mulher que está carregando Mefibosete quando criança, ela corre, né? E acaba tropeçando, ou deixando a criança cair, e Mefibosete fica aleijado. Escuta isso, gente. Primeiro livro de Samuel, 1 Samuel, né? 1 Samuel, acho que é 2 Samuel.
E ele fica aleijado. É na guerra entre a casa de Davi e a casa de Mefibosete. E a casa de Saul, gente. Então, o que acontece, meus irmãos? Então, é 1 Samuel, né? Porque os 5 não é não. Tá bom. O que acontece, gente, nessa questão aqui? Enfim, vou achar o texto aqui e vou falar com vocês enquanto ela vai falar na outra questão aí. Ele ficou aleijado e se você parar para pensar, gente, de forma sucessiva de trono, Mefibosete uma hora ia acabar assumindo aquele trono. Por quê? Saul era rei, tá? Anteriormente Saul era rei. Jonatas vinha na linhagem e Mefibosete também. Só que a promessa não era para a casa de Saul. A promessa de reinado era para a casa de Davi. Tá bom? E Mefibosete, nesse meio tempo, ele fica aleijado das pernas. Tá? Então, duas coisas aqui. A primeira, tem horas que Deus acaba não permitindo que algumas pessoas andem com as suas próprias pernas mais, para que elas não sentem em lugares que não são para elas poderem sentar. Meu Deus, isso é forte, hein? Para que elas não caminhem para poder sentar em lugares que não é para ela poder sentar. Gente, sentar no trono era para a linhagem de Davi, não era para a linhagem de Saul mais. Então, Mefibosete não tem mais possibilidade de se assentar no trono. Ok? Só que Davi depois chama Mefibosete para se sentar na mesa. Então ele não sentava no trono, mas se sentou na mesa depois, porque Davi alimentou Mefibosete. Você vai ver isso depois e daqui a pouco a gente vai ver sobre isso aí. E é interessante falar sobre isso aqui, por quê? Porque Davi manda perguntar, porventura tem alguém na casa de Jonatas que possa eu abençoar? Aí Ziba, tem, Mefibosete. É interessante que Mefibosete estava numa localidade chamada Lodebar, né? Lodebar, muito conhecido aí sobre isso, né? E eu posso lhe falar uma coisa interessantíssima aqui. Teu nome está circulando no palácio do rei. Meu Deus, glória! Vou repetir isso aqui. Eu recebi. Teu nome repete para anotar. Está circulando no palácio do rei. O rei está observando as suas atitudes. Podem até, por conta de algum acidente, não permitirem que você caminhe mais da forma que você caminhava. Mas o teu nome continua circulando no palácio do rei. Meu Deus. Vai. Vamos lá? Então vamos lá, gente. Capítulo 21 agora. Eu não vou falar muita coisa sobre o capítulo 21, porque tem live. Tem live, já falamos, já abordamos sobre esse capítulo. E é uma história linda, uma história forte e de verdade. Se eu fosse você, eu assistia. A Bíblia fala que houve um período de fome em Israel. Durante 3 anos, muita fome. E aí o que aconteceu? Davi consultou o Senhor, Davi ele sempre consultava ao Senhor. E por que está acontecendo essa fome na terra? O que está acontecendo? E Deus ele respondeu a Davi que foi por causa do sangue, em razão de Saul ter matado os gibeonitas, porque existia uma aliança e uma promessa a respeito deles. A gente falou sobre isso lá em Josué, né, amor? Não sei se o Fábio vai falar sobre isso. Então, para remover essa culpa de sangue, 7 filhos da casa de Saul vão ser executados. E aí a gente vê a história de Rispa, no capítulo 21 aí, uma história muito forte de Rispa, tá? Não vou falar sobre ela. Se você tiver curiosidade do que ela fez, o que essa mulher fez, espantou, quer falar sobre ela? Não. Só aquele adendo do outro capítulo que eu falei, tá. Rapidinho, gente. Quando Mefibosete fica aleijado, está no capítulo 4, capítulo 4, verso 4. Tá? Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então a sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. E quando Davi vai abençoar, está no capítulo 9, tá bom? 2 Samuel 9. Vai, prossegue então, aí. 22, fala o 22, Rispa, porque a gente está acabando. A Rispa, gente, era uma mulher guerreira demais, tá? Ela vê os seus filhos mortos e ela não permite que as aves de rapina pousem durante 6 meses. 6 meses, tá? Sobre os seus filhos mortos, sobre o cadáver dos seus filhos. Até o nosso amigo pastor Pedro Carlos pregou uma vez sobre isso lá na igreja, e uma frase que me marcou, que ele falou o seguinte, Rispa estava dizendo o seguinte, tá morto, mas é meu. Tá? Para muita gente está morto, mas foi Deus quem me deu e eu tomo conta. Então isso aí foi muito forte.
muito forte, aquela mensagem foi muito forte. Então, para muita gente está morto, mas para aquela mulher, os filhos dela tinham muito valor ainda, tá? Muito valor ainda. Tem mais aplicação lá na live. Então, gente, e a live lá, que é a live da Karine, está lá no YouTube, lá, canal Tree of Life da Karine, tá? Tem uma live específica. Eu recomendo vocês, mulheres que estão aqui hoje, assistir essa live sobre rispa. Tá muito interessante, é muito bacana, tá bom? Vai. A irmã Rose falando, viu essa live sobre rispa, foi forte. Ô, Glória, isso mesmo, Fernanda, 2 Samuel 4, fala exatamente sobre Mefibosete, tá? Que ele caiu e ficou coxo, Isso aí, tá? eu falei aí. Capítulo 22. 22, nessa altura agora, o escritor insere agora um relato sobre um cântico de Davi. Capítulo 22 é exatamente o cântico em ações de graças, tá bom? A Deus que Davi dá, correspondente também ao Salmo 18, que expressa ali agradecimentos por livrá-los de todos os seus inimigos e principalmente de Saul também. E com alegria declara, eu vou ser bem rápida nesse capítulo aqui, depois você lê um cântico, tá? Deus é o meu rochedo e minha fortaleza, e aquele que me põe a salvo, aquele que faz grandes atos de salvação para o seu rei e usa de bondade para com o ungido, para com Davi e para com a sua descendência por tempo indefinido. Capítulo 22, versículo 1, 2 e 51. Olha que coisa linda aí, mais um salmo a gente vê aí de Davi, só que no próprio livro de Samuel, um cântico que Davi fez. E capítulo 23. Esse, gente, é o Salmo 18, tá? Ele tá proferindo aí o salmo que tá na Bíblia Sagrada, Salmo 18. Tá na minha Bíblia que tem anotado aqui qual o salmo que é, tá? Exatamente. Um cântico, como é que pode, né? Meu Deus. Vamos lá, gente, capítulo 23. Segue-se então o último cântico de Davi, que admite: foi o Espírito de Deus que falou por meu intermédio e a sua palavra estava na minha língua. 23, verso 2. Voltando à narrativa histórica que nós temos aqui, encontramos os homens poderosos que pertencem a Davi, 3 dos quais são notáveis. Estes estão envolvidos no incidente que ocorre quando se estabelece um posto avançado dos filisteus em Belém, a cidade natal de Davi. Davi expressa o desejo: quem me dera beber água da cisterna de Belém, que está junto ao portão. Era um lugar que estava ocupado pelos inimigos, né? Com isso, os 3 homens valentes irrompem pelo acampamento dos filisteus, tiram água da cisterna e trazem a Davi. Só que Davi se recusa a beber. Em vez disso, ele derrama água no chão, dizendo: é inconcebível da minha parte, ó Deus, fazer isso. Beberia eu o sangue dos homens que andam arriscando suas almas? 23, verso 17. Davi ofereceu a Deus essa água, pois para ele a água é equivalente ao sangue vital que arriscaram para obtê-la. Então esses homens foram lá pegar água, passaram no meio dos inimigos, pegar a água, e Davi ficou tão constrangido com aquilo que ele falou assim: não tenho nem coragem de beber essa água por conta de... esses caras arriscaram a vida pela minha vida, só para beber um pouquinho d'água. E depois disso aí são listados os 30 homens mais valentes que os pôs como seus guardas. Capítulo 23, verso 23, gente. Aqui, ó, vou te falar uma coisa muito séria aqui, muito interessante, é que muitos desses homens aí estavam com Davi na caverna de Adulão. Lá em 1 Samuel, tá? Eram 400, depois aumentou para 600 homens, tá bom? A Bíblia diz que eram amargurados de alma, endividados, eram pessoas, tá bom? Problemáticas, mas elas fecharam com Davi lá. Quando Davi é ungido a rei, e quando Davi começa a ter proeminência no reino, uma das coisas que Davi faz, além de trazer a Arca da Aliança para Jerusalém, é nomear, ok? Essas pessoas para postos, tá bom? De proeminência no reino dele. Olha que interessante. As pessoas, Davi, ele tinha mentalidade de gratidão. Se esses camaradas me ajudaram no meu tempo difícil, agora que eu estou na bênção, vou ajudar eles também. Glória a Deus. E gratidão, guarda isso aqui, gente, é a memória do coração, tá? Davi simplesmente abençoou pessoas. Vem cá você. Ele foi colocando essas pessoas em cargos proeminentes no reino, tá bom? Então, eu vou te falar uma coisa aqui. Eu sempre falo na mensagem que eu prego sobre isso. O seguinte: você vai procurar alguém hoje aí, com todo respeito, na sua casa, um amigo seu, alguém aí. Talvez você vai escrever na live aqui, você vai botar assim, ó: cuida bem de mim hoje, porque você não sabe
aonde Deus vai me colocar no dia de amanhã. Cuida bem de mim hoje, amor. Você não sabe onde Deus vai me colocar amanhã. Você também. Cuida bem de mim hoje. Cuida bem de mim hoje, galera! Cuida bem de mim hoje, porque você não sabe aonde Deus vai me colocar no dia de amanhã. É muito interessante, gente, que essas pessoas endividadas, elas cuidaram de Davi. E quando Davi estava em cima da bênção, Davi cuidou delas também. Tá? Aleluia! Então não se esqueça de quem te ajudou em tempos de crises. Não se esqueça em quem te ajudou em tempos de caverna. Isso vai contar muita coisa. Deus sonda no nosso coração para contar muita coisa lá na frente. É verdade. Essa semana mesmo eu falei para 2 meninas que me acompanharam, né, na ministração. Eu falei, eu não vou me esquecer do que vocês fizeram no dia de hoje. 3, né? 3. Uma ficou orando lá, outra em pé, intercedendo. Eu falei, Jesus, não me permita esquecer jamais disso. Que com certeza me permita ter um momento de honra. Então, cada pessoa, você, irmã Rose, olha, eu quero agradecer aqui, ó, irmã Luciana, irmã Tereza, meu tio Roberto, Isabela, irmã Rose, irmã Raimunda, meu esposo, Lu, Daniele, Silvânia, ô Glória, irmã Sônia, gente, Helenise, todo mundo que tá aqui. Vocês são bênção na minha vida. Eu não vou esquecer de vocês de estarem aqui assistindo essa live, apoiando a gente, o nosso chamado, tá bom? Eu tenho memória de gratidão por cada uma de vocês. Eu sou grata a Deus pela vida de vocês e com certeza peço a Deus que me conceda essa honra, essa iguaria para vocês, tá bom? Vamos lá? Estamos chegando ao fim da nossa live, capítulo 24, é o último capítulo desse livro de 2 Samuel. Espero que vocês tenham gostado e aprendido. Por fim, agora, no capítulo 24, Davi peca por fazer uma contagem. Lá no início, o Fábio falou sobre ressarcimento, né? É assim que se fala? Recenseamento. Recenseamento. Ou seja, o que é isso, Karina? A gente até falou em outras contagens, em outras lives, isso é uma contagem do povo. Davi, ele querendo mostrar ali sua grandeza, infelizmente, ele foi e fez a contagem do povo, só que Deus não tinha pedido para ele fazer isso. E aí ele começa a pedir agora por misericórdia a Deus, tá bom? Por conta disso, dessa desobediência, olha aí, mais um pecado de Davi. Por conta dessa desobediência, Deus ele dá 3 punições para Davi. 3 punições. A primeira, ele poderia escolher, gente, olha isso, né? Ele poderia escolher. A primeira, 7 anos de fome. A segunda, 3 meses de derrotas militares. Ou a terceira, 3 dias de pestilência. Ou seja, de peste. Doença no país. Davi responde: caímos na mão de Deus, porque são muitas as suas misericórdias, mas não caímos na mão de homem algum. Capítulo 24, versículo 14. Então ele não quis nem 7 anos de fome, nem 3 meses de derrotas militares. Ele preferiu a peste. E por conta disso, gente, por conta dessa peste que sobreveio sobre a nação de Israel inteira, 70.000 pessoas vieram morrer. Capítulo 24, versículo 15. E aí, essa peste só parou quando Davi, seguindo as instruções de Deus, que recebeu por intermédio de Gade, ele compra uma eira em Araúna e oferece a Deus ali um sacrifício queimado de participação em comum. Então, só para você entender, eu vou ler o versículo 24, lê você, amor, 24, capítulo 24, versículo 22 a 25, para você saber o que aconteceu, tá bom? E assim a gente encerra a nossa live de hoje, tá bom? Olha que então forte. Disse Araúna a Davi, a eira era de um homem chamado Araúna, tá bom, gente? Tome e ofereça o rei, meu senhor, o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto, e a oferta queimada é sacrifício ao holocausto, tá? E os trilhos e a apeiragem dos bois para a lenha. Deixa eu pegar os bois, né? Tudo isso, ó rei, Araúna oferece ao rei, e ajuntou: que o Senhor teu Deus te seja propício. Porém o rei disse a Araúna: não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim, Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 ciclos de prata. A eira é um lugar muito, muito grande, plano, para poder malhar trigo, tá bom, gente? Então imagina um lugar grande, tá bom? Edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou sobre Israel. Tá? Davi cometeu 3 erros básicos. Não, básicos não. Cometeu 3 erros no seu reinado, né? Que a gente se lembra, nós nos lembramos.
A arca, trazia a arca no carro de boi, foi um erro, morreu gente. O pecado com Batseba, no capítulo 11, tá? Consequências desastrosas para dentro da sua casa. E consequências desastrosas para dentro da sua casa. E essa aí que foi fazer o censo, né? Porque ele achava que ele tinha tomado muito território, que tinha sido a mão dele que tinha vencido inimigos. Aí Deus olhou do céu, conhece o coração do cara, se irou e falou: não foi você que ganhou isso aí não, se não fosse eu te dando isso aí, né? Ele queria fazer um censo, vamos ver quantos lugares eu tenho sob minha jurisdição, vamos ver quantas pessoas eu tenho sob minha posse, entendeu? Deus olhando do céu falou assim: tu não manda nada aí não, rapaz, quem manda aqui sou eu, quem manda aí sou eu ainda, né? Isso lamentavelmente foi um pecado com que Davi cometeu, né, gente? Se achou forte, né? Exatamente isso. A força dele vem de Deus, né, gente? A força dele vem de Deus. Gente, João capítulo 15, verso 5, parte B. Jesus deixou claro: sem mim nada podeis fazer. Tá? Se não for Deus com a gente não abre nem esse computador aqui, a gente nem levanta da cama. Não. A gente nem levanta da cama, gente. Tem muita gente achando que fui eu que comprei isso aqui, foi eu que fiz. Já conversei com gente que falou assim: tá vendo isso aqui? Foi eu que comprei do meu dinheiro, do meu bolso. E se Deus não tivesse dado condição para ela comprava alguma coisa? Me responde aí. Né? Lamentavelmente tinha um pinguinho de soberba dentro do coração de Davi ainda. O que Deus fez? Deus chamou a atenção dele para que ele voltasse ao estado anterior dele de humildade. Exatamente. Gente, a humildade precede a honra e a soberba a queda. Então guarda essa verdade no seu coração. Espero que você tenha gostado dessa live. Assim a gente encerra aí o livro de 2 Samuel, falando sobre a história de um rei muito importante, o rei Davi, tá bom? E é isso. Mais alguma coisa para acrescentar? Só isso, gente. Deus abençoe a todos, tá bom? Sei que vamos terminar a live, ela vai ficar salva aí, tá? Lá na minha bio do meu Instagram tem o nosso Linktree lá, são os nossos e-books, também tem um curso, uma videoaula para diaconato, para obreiros, tá bom? Ela fica, é 6 meses ou um ano que fica? Acho que é um ano. Acho que é um ano que fica, você pode acessar à vontade, são umas videoaulas, tá bom? Amém. E nós estamos aqui para poder colaborar, a gente não ganha nada, nenhum centavo sobre isso aqui, nós não somos monetizados. Estamos fazendo isso aqui para, quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia, Deus querendo assim, mas nós fazemos por amor à obra, tá, gente? Tá bom? Tem o meu livro aí também, vocês já conhecem, tá aqui, ó, Reconstruindo em Tempos de Crises, lições extraídas do livro de Neemias, tá? Se manda assim desejarem, quiserem, nos chamem aí no privado, tá bom? Temos aí projetos novos para 2023 e nós cremos que Deus, ele tem feito uma obra na nossa vida, vai continuar fazendo. Quem somos? Se não fosse Ele, nós não faríamos nada. E também Deus também há de fazer na vida de cada um de nós, tá? Meu Deus, vou falar sobre isso agora, irmã Luciana. Hoje, 3h07 da madrugada, vamos ter uma live de oração, tá bom? Hoje a irmã Emily vai estar conosco, vai estar orando, trazendo uma palavra também pro meu coração, pro seu coração. Vamos fazer uma intercessão forte ali pela família, pelo nosso país, pelo nosso governo. 3h07 da manhã, acorda, vem com a gente. Olha, teve uma live agora, se eu não me engano, foi a última ou a penúltima, bateu 20 pessoas na nossa live aí, glória. Toda honra e toda glória ao Senhor. Entra então, aí, gente. 3h07 da manhã, uma live com mulheres, tá? Oração. Não é só mulheres, não. Pode entrar qualquer pessoa. Vamos estar orando. Oração, 3h07, joelho dobrado, porta do quarto fechada, clamor. Como diz a palavra tá bom? do Senhor. Por vida espiritual, pela vida da gente, irmãos. Eu tenho visto aí o esforço das irmãs, tem um grupo de mulheres aí. Você que está aí, não entrou ainda, põe o relógio para despertar 3 da manhã, tá? Porque às 3h07 elas vão estar ao vivo aqui no Instagram fazendo essa live de oração aí, tá bom? Inclusive, olha que coisa linda o que a Bíblia manda a gente fazer. Provérbios, capítulo 8, escrito pelo sábio Salomão, diz assim, gente: eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me acharão. Deus está falando que aqueles que amam a Ele e se buscar de madrugada vão o encontrar. Então, nós estamos buscando por isso, encontrar mais de Deus, ser cheia de Deus para a glória dele. Eu quero agradecer aqui a todos que estão aqui comigo. Irmã Isabelle, obrigada. Ô, glória, obrigado, casal irmã. Abençoado. Ele conserva-se com essa Luciana, humildade. Obrigada, Fernanda, irmã Lucilene, Luciana, Fernanda, irmã Sônia. Ô, glória, irmã Sônia está sempre com a gente, né? Eu quero agradecer aqui. Bem, deixa eu abrir aqui quem tá com a gente aqui. Irmã Luciana, irmã Lucilene, irmã Tereza, Isabelle, irmã Rose, irmã Raimunda, irmã Fernanda. Lu, tá com a gente desde o início aqui.
Silvana também, irmã Sônia, Helenise, eu quero agradecer a todas vocês pelo carinho, pelo tempo de vocês, por terem parado aí a rotina para escutar uma palavra, para aprender um pouquinho mais da Bíblia, do panorama bíblico sobre o livro de 2 Samuel, e seguimos aí com o próximo livro aí, tá bom? Se você quiser saber mais um pouquinho qual é o nome do como é? Simei. Simei! Vem com a gente na próxima Você vai ver o que live. aconteceu com o Simei depois, meu Deus. É isso, gente. Um abraço, um beijo. Deus Paz de abençoe a Cristo, todos, que Deus paz de Cristo abençoe. Jesus. Obrigada a todos Uma pelo ótima carinho. terça.